bondade me seguirá, me seguirá. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o povo de Deus diga amém. Amém. E o povo de Deus diga amém. E o povo de Deus diga aleluia, glórias a Deus. Antes de você se sentar, diga para o seu irmão: o Espírito nos revela a bondade de Deus. Mais contrárias que sejam as situações, são apenas situações. Diga: situações são situações. Promessas são promessas. E as de Deus nunca falharam, não falham, porque Deus é um Deus que cumpre. Ele disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, ela prosperará naquilo que a designei. Está aqui, diga: se está na Bíblia, eu creio. Amém? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, todos vocês aqui presencialmente, vocês pela internet. Nós estamos na escola de capacitação e crescimento espiritual. Que alegria, que prazer, que honra poder ministrar a sua vida nesta manhã mais uma vez. Minha palavra sempre de gratidão a cada um que ministra no altar. Deus seja louvado, louvor maravilhoso, obrigado. Deus seja louvado por cada vida. O desejo do meu coração é honrá-los, né? Todos, especialmente a vida dos nossos líderes, que há quase, já perdi a conta, né? Depois de João, você tem que me falar que você estava aqui antes de mim. Quantos anos tem que eu já esqueci, mas tem mais de 28 por aí, né? Uns 27, 28 anos. E essa aprovação, essa forma tão ampla que abrem o altar às terças-feiras para eu ministrar a escola de capacitação e crescimento espiritual. Minha gratidão eterna. Apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana, toda a família apostólica sempre, por esse carinho e essa forma tão receptiva ao meu chamado ministerial. Terça-feira é um horário difícil, é um dia difícil. Eu digo sempre, vida, que quando a gente quer, a gente pode. Quando a gente quer, a gente pode. Você quis hoje, você quis vir aqui presencialmente, você quis acessar pela internet, você pôde. Então, acredite, eu desejo, às vezes, eu sei a minha personalidade, eu sou até um pouco exagerado nessa coisa de querer honrar o outro e tal, tem gente até às vezes que confunde isso, mas imagine, se eu sinto esse desejo, essa alegria tão grande por você conseguir superar tudo e se conectar à escola de capacitação e crescimento espiritual, imagina Deus, imagina a honra de Deus. E olha, o que eu tentar fazer às vezes não vai ser suficiente, o outro pode chegar com a palavra confundir às vezes o que eu estou querendo fazer, mas o que Deus faz. E é por isso que eu uso a honra de profeta que você me dá para honrar você como profeta, porque a honra que Deus te dá, ninguém pode te tirar. Então receba a honra dele e saiba, Deus honrando, Handarayo Manai, receba em lugar de vergonha, dupla honra. Cláudia, você que está aí, sempre ligada com a gente, Cláudia, receba a dupla honra. Beth, nossa Beth, que está passando também por uma situação dificílima, sempre ligada com a gente, dupla honra. Chicão, Verinha,
Dalva, Jair, Hilda, Belato, Regina, Cecília, de Restinga Seca. Recebam, recebam, recebam a vitória. Recebam a vitória. Algumas pessoas que eu sei que neste momento estão aí conosco pela internet estão totalmente impossibilitadas de estarem aqui presencialmente. Desejariam estar aqui, não estão podendo. Outros aqui presencialmente, mas que estão com lutas, recebam em lugar de vergonha, dupla honra. E não importa o nome desta luta. O que te atraiu a esta manhã, a este momento, é infinitamente superior. E para Ele, o milagre é apenas uma questão de tempo. E o tempo pode ser agora. Em qualquer área enferma na sua vida, seja ela física, emocional ou financeira, receba a vitória, receba a cura financeira, cura física, cura emocional. Receba. Em nome de Jesus, em lugar de vergonha, dupla honra, em nome daquele que é poderoso, conforme o seu poder que opera em nós, o pereco pero soi, infinitamente mais. Efésios 3:20 está na Bíblia e eu creio. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Joel querido. Estamos ainda repercutindo a palavra profética. E o subtema graça, reverência e santo temor. Estaremos concluindo na próxima terça-feira. Fique atento. A aula 1 já está na internet. Já publiquei na última sexta-feira. A aula 2 desta sequência deve ser publicada também até essa próxima sexta-feira. Eu publiquei na quinta-feira. Então você já consegue lá no canal Missões Cristo Vive Oficial a primeira parte dessa repercussão da palavra profética. E depois vamos agora, hoje, graça, reverência e santo temor. E na próxima terça estaremos concluindo a mensagem para, a partir de fevereiro, iniciarmos com o novo livro do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo. Você que está no nosso canal de WhatsApp, nosso grupo Escola de Capacitação do WhatsApp, se você deseja estudar algum livro do apóstolo, publique lá, dê sua sugestão, tá bom? Você pela internet, bispo, ainda não estou no grupo da Escola de Capacitação do WhatsApp. É só adicionar, é só me pedir, né? O nosso WhatsApp, DDD 21 96914 9443. 21 96914 9443. Esse WhatsApp é o nosso grupo também da Escola de Capacitação. Você me pede, eu te adiciono. E aí você pode dizer lá, Bispo Daniel, que tal estudarmos o livro tal? Dê uma sugestão. Comece agora para a gente gerar, né, os estudos a partir de fevereiro. Vai ser uma honra muito grande ter também a sua solicitação. Se tem dúvida sobre algum tema, algum assunto, é um bom momento para você solicitar no nosso grupo de Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Aproveitando que nós estamos aqui em um momento que creio que só na terça-feira começamos a anunciar, ainda não fizemos nem o banner ainda, mas eu já posso comentar. Vocês sabem que eu tenho a honra de ombrear nosso apóstolo também nas missões. Nós vamos ter a nossa Convenção Geral Cristo Vive. Vai ser dia 18 de março. E será um dia muito importante, porque nós vamos celebrar também 44 anos de ministério do apóstolo e 70 anos de vida do nosso apóstolo. Dia 7. Então, vai ser muito importante. Vai ser das 9 da manhã até às 13 horas, quer dizer, você pode
passar a sua manhã aqui todinha e depois escolher onde você vai passar a sua tarde, não é verdade? Pessoas que vêm de fora, olha, as nossas igrejas locais, não percam esta oportunidade, viu? Se precisarem de alojamento, corram, porque agora temos vagas reduzidas. Mas se você desejar, precisar muito de pernoitar aqui, senão nós temos hotéis com preços muito bons aqui nas redondezas. Me pergunte também pelo WhatsApp que eu lhe informo, ou a Bispa Ludmila aqui na nossa recepção, nós vamos te ajudar. Mas se você precisar, tem que me avisar o quanto antes para reservar o seu lugar nos alojamentos, ok? E aí vamos caminhando nesta manhã, sempre lembrando a você da importância de você compartilhar este culto, né? Compartilhe bastante, compartilhe esta mensagem. Você pode abençoar a vida de alguém com essa atitude. Lembrando que na última terça-feira, com a parte 2, nós enfatizamos bastante o eixo do reino de Deus, do reino inabalável, e é nesse ponto que nós hoje avançamos, ainda estendendo essa colocação do reino inabalável, as coisas superiores, né? Vamos lá em Hebreus 12, Dayana, fazer uma leitura mais uma vez do texto a partir do versículo 28, os versículos 28 e 29 de Hebreus 12, que foi o eixo assim bem, digamos, base, né, estrutural para surgir então a palavra profética, porque esse ponto desses 2 versículos, eles amarram o nosso subtema de hoje. Ele diz, por isso, recebendo nós, então precisamos receber. Né? Precisamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu, um reino inabalável. Retenhamos a graça. São pontos importantes. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Quer dizer que tem muita gente que está buscando servir a Deus, mas se não estiver alinhado à graça genuína, não é de modo agradável, irmãos. E aí ele diz qual é o modo agradável, que só a graça gera isso. Só entendendo as nuances, entendendo a abrangência, numa visão lato sensu, uma visão ampla de tudo que Jesus conquistou na cruz e celebrou, levando o apóstolo Paulo ao terceiro céu para revelar a Bíblia Sagrada. Eu tenho dito, a Bíblia Sagrada nem tem Velho e Novo Testamento, a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse é a graça em desenvolvimento. E tudo isso foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Então, quando nós entendemos esse viés das epístolas de Romanos aos Hebreus como o prisma que revela a Bíblia Sagrada, nós vamos reter a graça, vamos servir a Deus de modo agradável. E isso é que vai gerar em nós reverência e santo temor. Quer dizer que não há como você tomar posse do reino inabalável, que foi o nosso subtema da semana passada. Está vendo como é uma continuidade? Por isso que é importante você acessar no YouTube o canal Missões Cristo Vive Oficial e pegar a primeira aula. A segunda, vamos até a sexta-feira, você está aqui hoje, então você vai ter esse conteúdo bem completo. E hoje, com a terceira aula, nós avançamos agora entendendo, então, graça. O que é graça, bispo? O que é graça? Graça é favor de Deus. Diga, graça é o favor de Deus. Favor imerecido. Porque todos pecamos, ok? Favor imerecido. Tem gente que fica até hoje dizendo a graça é um favor imerecido. Era imerecido. O favor de Deus era imerecido. Agora não é mais. Agora não é mais. Vamos lá em Efésios capítulo 1, ver o que aconteceu. Efésios capítulo 1. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, ele foi o apóstolo por parte de Cristo. Agora, vamos ao 2. Graças a vós outros, Pai da paz de Deus, nosso Pai. Quer dizer, ele faz uma apresentação do chamado dele. Agora ao 3.
bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Agora o capítulo 2 de Efésios. Então você viu a apresentação de Paulo, ele disse, é fato consumado. Ele nos tem abençoado. A bênção está à nossa disposição. E agora a palavra profética diz o que? O ano da bondade do Senhor. O capítulo 2, filhinho, de Efésios. Então, deu vida, restaurou. A graça agora, antes era imerecido, agora é merecido. Agora você tem acesso. Aqui Paulo está declarando isso. Efésios 2, vamos ler até o 4. Olha, ele vos deu vida. Vamos começar lá do 1 até o 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos, estando vós numa condição de não merecedores. Lembra? Todos pecaram, destituição da glória de Deus. Então, o resgate. O versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, precisa potestade do ar, o Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. O problema é quando o cristão não entende a graça de Deus e desobedece. Porque aí a gente entra no espírito que antes atuava, que é acessível à nossa carne e que atua nos filhos da desobediência. Olha que coisa interessante. Olha o 3. Entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações de quem? Da carne. Quer dizer que Paulo não disse que essa situação da carne mudou, não. Ele disse que existem inclinações da carne. E você, desculpe, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. É para te mostrar a Bíblia com exegese hermenêutica, é para te mostrar o contexto da Bíblia, não é para gerar aqui sensacionalismo em ninguém. Porque Bíblia fora do contexto só gera sensacionalismo. Gera mágica. Tem gente que pensa que é só chegar aqui no dia 31. Desculpe, mas eu preciso falar isso numa escola de capacitação. Muitas vezes, soltar, fazer, é lindo, nós precisamos fazer, é maravilhoso, mas não é só isso. E acham que está resolvido. Tem gente que só aparece aqui de ano em ano. Me desculpe, não vai mudar nada na vida da pessoa. Desculpe. Desculpe. Precisa, por isso que é importante você compartilhar essa mensagem, por isso que é importante, porque é o momento de lançar bases, aquilo que o nosso apóstolo Miguel Ângelo sempre fala, um momento de lançar as bases da revelação da graça de Deus. A gente estuda aqui os livros do apóstolo, por isso nós estamos esse mês inteiro repercutindo a palavra profética, de uma maneira, de um viés, a trazer essa responsabilidade para o eixo de pessoal, o eixo de posicionamento, de reverência e santo temor. Porque a graça é isso aqui. Graça, favor imerecido, está conquistado. Está conquistado. E agora? Agora, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, irmãos. Somos nós mesmos. É o bom ânimo, é vencer a nossa carne, é dizer não aos dardos inflamados do maligno. Você não tem noção, que às vezes parece que estou aqui, quantas vezes eu penso uma coisa e eu digo, não, Senhor, está repreendido. Repreendo todo dardo inflamado. O diabo fica doidinho que eu não falo, mas eu penso às vezes coisas que eu falo, meu Deus, como é que ainda penso? Às vezes como é que uma coisa dessa ainda vem no meu pensamento? Vem. E eu não falo, não faço, não pratico, mas eu às vezes, aí em alto tom eu digo, repreendido dardo inflamado, laço, não sei o quê. Essa é uma vigilância, isso é um crescimento. Agora, se a pessoa se descuida, um dedinho aqui, irmãos, a carne aflora. E se a carne aflora, meu irmão, é tragédia. É tragédia. Tragédia. Então ele disse, olha, nós éramos como os demais. Por natureza carnal, filhos da ira, como também os demais. Então a constituição humana, sabe, essa terra, essas questões são suscetíveis.
Mas nós aqui, no versículo 28 de Hebreus 12, vamos voltar lá, Hebreus 12, 28, ele diz que nós recebemos o reino inabalável, retendo agora então a graça, ok? Nós vamos servir a Deus de modo agradável, num posicionamento. É que se não estiver dentro da reverência e santo temor, isso não vai adiante. A pessoa fica andando em círculos, a pessoa fica chamando maldição de bênção, a pessoa fica se enganando. Tiago disse, não se engane. Muita gente se enganando. Então, graça, favor de Deus, manifestado, já recebemos, é resultado do reino inabalável que nós recebemos. Esse reino é pela graça. Romanos 5,17. O que diz Romanos 5,17? Mais uma remissão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, era o domínio da lei com a carne, era o tempo do trato da carne, reinava a morte. Na carne ninguém conseguia chegar a lugar nenhum, irmãos. E nem conseguiu, só Jesus. Hebreus 10, 20, não precisa colocar, mas Hebreus 10, 20, inclusive gerou um dos maiores livros do nosso apóstolo, para mim é um best-seller. Jesus nos dias de sua carne era o véu, um livro que eu já li, reli, já estudamos aqui várias vezes. O único que venceu na carne, para nos dar a condição de vencermos hoje. Por isso nós somos mais do que vencedores. Mas diz que até lá reinou a morte. Reinou a morte. E agora, recebendo a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Volta lá o versículo 28 de Hebreus. Olha como é, Bíblia com exegese hermenêutica, está vendo? Batendo o martelo na pedra. Bispo, você vai ficar nesses 2 versículos, irmãos? 3, 4, 5, não sei quantos. Não sei quantos. O que eu digo para você aqui não sou eu, mas é a graça de Deus comigo. Ele diz, agora nós retemos essa graça. Agora nós podemos servir a Deus de modo agradável. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor. Não, porque a pessoa fica, não, mas eu ando da bondade do Senhor. Vai nessa, desculpa, irmão. Bispo, você está desmerecendo a palavra profética, não estou repercutindo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Senão vai ficar só como frase de efeito, entende, Janine? Frase de efeito. Então agora, entendido isso, vamos ver, graça, favor de Deus, está resolvido, a reverência. Então, se desemboca em que, bispo? Reverência, diga, obediência, respeito, comprometimento. Obediência, respeito, quando você reverencia alguém, você obedece, porque aquela pessoa diz para você, é leal, não é? Eu digo sempre assim, há muito tempo que eu não digo, inclusive, né? Existem médicos, mas existem médicos de renome. Existem engenheiros, mas existem, quando você ouve falar, olha, vamos conhecer a Avenida Niemeyer, vamos conhecer ali, toda a orla do Leme ao Pontal, diria Tim Maia, né? E vamos ali atravessar do Joá, a Avenida Niemeyer, os projetos, quando alguém diz, olha, Brasília, Niemeyer, um engenheiro, um arquiteto de renome. Janine, que você seja uma adolescente de renome. Você não está aqui perdendo o seu tempo. Olha, Ana Maria, que você seja e já tem sido uma paciente de renome. Você passa pelos lugares e a pessoa diz, poxa, mas aquela mulher é uma mulher de fé. Espera aí. O seu João, sabe? Lembra do João, aquele lá da Petrobras? Nem participou do negócio lá não, pá. Aquele homem tinha uma vida, sabe, de fé.
Homem de Deus. Cristãos de renome. Os médicos que atenderam a Bispa Gilda ficaram abismados quando ela tomou aquele tombo, bateu o cóccix. Pouquinho mais de 60 anos, né, Bispa Gilda? Pode deixar que eu não vou falar a sua idade, não. Sempre que ela fala a idade para mim é um susto, né? Que vitalidade, que seiva e vigor. Irmãos, filhos de Deus nesta terra de renome. Então, obediência, respeito, comprometimento. O que Deus falar, você não negocia. Você cumpre. E as pessoas vão olhar e vão dizer, essa pessoa, como gosta de dizer o nosso RR lá de Itaém, essa é a autarquia, né? Autarquia. Você vai ter a sua conduta de uma postura de comprometimento, de ligação, de afinidade. E santo temor, irmãos, santo temor. Por que ele diz santo temor? Isso é um desenvolvimento. Temor santo é uma coisa que não se mistura com as coisas abaladas, não se mistura. Tem muita gente, irmão, desculpe. Eu posso dizer isso para você porque eu até conhecer esse ministério, até ser cortado pela graça de Deus de fato, eu vim à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. É diferente. É santo temor, é um compromisso com as coisas do reino. Está além das coisas aparentes. É uma força superior, é uma conexão que não se baseia em nada visível. Imagina, nem aqui eu estaria sobre o altar se eu fosse me basear em coisas e relações, em sentimentos humanos. Está muito além, muito além. Isso é santo temor. Esse santo temor é uma visão que nos coloca no eixo, no centro da vontade de Deus. Sobretudo, é a ativação do poder de Deus em nossas vidas. Vamos no versículo 28 de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 28. Então nós recebemos o reino inabalável, servimos a Deus de modo agradável, com reverência, santo temor, e aí entra o 29, ó. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que ele termina dizendo isso, claro, não vou ler os outros anteriores, mas mostrando que Deus vai fazer, o Espírito de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, a bondade de Deus, irmãos, ela não vai se manifestar, desculpe, assim de graça, como a graça deste mundo, mas na graça verdadeira, na graça genuína, isso que nós estamos dizendo aqui, vai haver uma seleção, diga comigo, seleção natural, espiritual. Bota lá, coloca lá o 27, Joás, para a gente poder mostrar. Olha, remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Irmãos, vamos deixar, porque esse é um trabalho do Espírito de Deus. Às vezes, a gente fica preso a coisas e situações que a gente pensa, é como eu digo sempre, não vamos chamar maldição de bênção. Vamos acreditar que Deus tem a bênção e nós não vamos abrir mão da bênção, e esta bênção está ligada à graça, a esse temor que vem, que é um temor santo, resultante de uma reverência, que é obediência, respeito e comprometimento, única e exclusivamente com a palavra de Deus. É Ele, essa seleção é uma seleção natural, espiritual. E isso vai se materializando nas nossas vidas
a partir do momento em que a gente vai dizendo não às coisas abaladas. Não imagino um homem que vai conseguir resultados diferentes se continuar cometendo os mesmos erros ou fazendo as mesmas coisas. Albert Einstein. Precisa haver uma evolução, precisa haver uma busca, precisa haver um progresso espiritual. Que bom que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Então diga, remoção das coisas abaladas. Vamos ler Provérbios, capítulo 10, 28 a 30. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Então, meus amados, está escrito aí, não tem o que negociar, não tem outro caminho, é obedecer, é reverência, é santo temor, obediência, comprometimento, para viver a graça de um reino inabalável, e experimentar realmente a bondade do Senhor. Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Quer dizer, não tem meio termo. E nós? Graça, reverência e santo temor, a visão ampla. Nós não vamos negociar com essas questões, vamos? Não. Nós nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Então diga, muitos receberão a bondade, outros não. Tem que ter essa conexão, esta segurança, esta ligação. Salmo 65, versículo 11. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Isso aqui é visão. Isso aqui é você, mesmo numa situação que naturalmente alguém iria sucumbir, você olha e você vê, sabe, não é uma luz no fim do túnel, não. Você vê um túnel iluminado. Onde você chegar, você é a luz. Você vê a disponibilidade de Deus. 1 Coríntios 2,9. Isso. Você vai ver o que os sentidos humanos não podem ver. Ok? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem parado para aqueles que o amam. O 10 diz, Deus nos revelou pelo Espírito. Então, onde você andar, você vai dizer a tua bondade. Que eu venho dizendo, tem uns 6 meses do ano passado que eu já vinha dizendo para vocês, né? Com graça e paz, a bênção segue atrás. Você não vai mais correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. E você vai só avançar. E você vai vislumbrar. Bispo, é assim mesmo? É. Me dá mais uma palavra aí, porque, bispo, ninguém pode me parar, ninguém vai me deter, não. Você está cercado, coroado, circulado, protegido. Uma esfera, como uma bolha, a coroa da bondade do Senhor. Nós vamos além, irmãos. Diga, eu vou além. Eu vou além. Salmos 27, 1 a 3, então, para a gente concluir o nosso estudo dessa manhã. Salmos 27, versículo 1 a 3. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos
eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim. Lembra, a bondade do Senhor destila o que? Fartura, irmãos, fartura. Não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, graça, reverência e santo temor. Essa confiança da sua etimologia dos originais é uma segurança, é uma convicção, é uma projeção, sabe, como uma visão espiritual. Nos países aí mais avançados tem o trem-bala, aquilo ali tem uma formação tão rígida, tão forte, se a pessoa entrar na frente, ou qualquer coisa que entre na frente, é dilacerado, é destruído. Não importa, não interessa o que for coisas contrárias virão sim. São guerras. Como eu digo sempre, todos os dias nós vamos vencer, no mínimo, um urso, um leão e um gigante. E vamos vencer sim. E vamos vencer. Porque Romanos 8,37 diz que em todas estas coisas, ainda que estourar contra mim a guerra, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Graça, reverência, santo temor, a bondade do Senhor. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Sou o Bispo Daniel Anacleto e essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Glórias a Deus.